Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala, galera do ProEnem, sejam bem-vindos, pessoal. Mais uma sexta-feira maravilhosa aqui com vocês. Mais uma sexta-feira juntinhos. Minha galera já chegando aí no chat, pô. Eu fico vendo aqui os comentários, né? A pessoa reclamando que hoje não tem Bob, Steve, Mike, Nancy. É verdade, gente, hoje não tem. Hoje nós vamos falar de rochas, vamos falar de relevo, vamos falar de geologia mais uma vez. Só que agora focando na geomorfologia, tá, pessoal? Brasileira, especificamente. O que é uma geomorfologia? Morfo é forma, né? Logia é estudo, então a gente vai estudar as formas geológicas da superfície da Terra, né? Na aula passada, para quem não lembra, a gente estava falando, né, sobre, né, a formação inicial do planeta Terra, onde a gente, né, estava ali construindo a ideia, né, da estrutura geológica terrestre, e hoje a gente vai trazer um pouco mais para o Brasil. Se você lembrar, gente, no finalzinho da aula passada, a gente está falando sobre os fatores de formação do relevo endógenos, né? O que são fatores endógenos? São fatores internos, aqueles que se relacionam com as forças interiores, chamadas de estruturais da Terra, que tem a ver com o núcleo, lembra que a gente falou? Sólido, né, composto de níquel e ferro, o manto pastoso, formado ali, né, por substâncias químicas fundidas, derretidas, e uma casquinha exterior, onde nós vivemos sobre ela, que é a chamada crosta terrestre, né, a litosfera. Beleza, pessoal? E nós falamos que a interação dessas forças, do calor existente no interior da Terra, exerceu uma pressão. Essa pressão, lembra, fragmentou essa casca exterior em placas, em pedaços que flutuam sobre o magma, pedaços esses que nós passamos a chamar de placas tectônicas ou litosféricas, ok, gente? E é a partir disso. Seu celular agora faz isso e você nem sabia dessa nova função. Existe uma forma de transformar seu celular numa maquininha de cartão que recebe tanto no crédito como no débito de forma segura. É só ir na sua loja de aplicativos e procurar por Infinity Pay. Só fazer o cadastro gratuito que só leva 1 minuto. E pode usar CPF e CNPJ. Cadastro feito, clique em Tap to Pay ou em vender com Infinity Tap. Então é só digitar o valor que você quer receber, pode escolher débito ou crédito, até mesmo parcelar em até 12 vezes e receber na hora. Uau. Então é só clicar em Tap to Pay, aproximar o cartão do celular e pronto, fez a sua venda. Não precisa mais ter uma maquininha, é só usar o seu celular, pode ser Android ou iOS, ele só precisa ter NFC. Baixa o app para transformar o seu celular numa maquininha também. O cartão de todos é muito bom, o atendimento é bom, é um valor acessível dentro do orçamento, né? Desconto nos exames, serve para mim, para minha família. Tem o desconto no gás também, algumas farmácias. O cartão de todos acaba me ajudando nesse sentido também. Eu sou muito econômica, dou muito valor para cada centavo. A economia do cartão de todos, a alegria está formada para a família, né? O processo que a gente chama de
Intemperismo. Intemperismo também é chamado de meteorização, tá? Tem a ver com tempo, tem a ver com a meteorologia, tem a ver com os fatores atmosféricos que vão promover ali algum tipo de fragilização rochosa. A gente no Brasil tem uma frase, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Minha avó falava isso. Só que esse negócio, né, de água mole em pedra dura é bobeira, porque a água ela não vai conseguir destruir facilmente uma pedra, uma rocha. Agora, se essa rocha estiver fragilizada, eu vou lá, às vezes, com o meu próprio pé, tô andando na calçada, no meu quintal, ou na praia, piso numa pedra e ela quebra. O que aconteceu? A minha força aumentou? O meu peso aumentou? Não. É porque aquele pedaço de rocha especificamente tinha sofrido isso aí, o tal do intemperismo. Como você vê aí na imagem, né, um exemplo de uma rocha que ela está toda rachadinha, ou seja, ela se soltou. Por que ela se soltou, gente? Ela se desprendeu. Porque a água da chuva, como você vê ali, ela se infiltrou na rocha, ficou frio, provavelmente um lugar, né, de temperaturas baixas. Essa água congelou, expandiu e com isso foi fragilizando, enfraquecendo essa rocha por dentro. Isso é um dos vários tipos de intemperismo que a gente vai encontrar, tá? Então, intemperismo é isso, é uma força silenciosa, é um processo lento, que vai bem pouco a pouco transformando, modelando, né, e alterando essa integridade das rochas. Então, as rochas elas são íntegras e elas começam a se desintegrar. O que é desintegrar? Se soltar, se desprender. Belezinha? Nós temos dois tipos de intemperismo, pessoal. O intemperismo físico e o intemperismo químico. Existem alguns livros que falam de intemperismo biológico, mas hoje não se usa mais isso, porque até mesmo os seres vivos que fazem algum tipo de intemperismo, eles também praticam ações físicas e químicas. Então, de certa maneira, você também está tendo intemperismo físico ou químico. Tá legal? Belezinha, gente? Então, a partir disso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um desprendimento dessas ligações rochosas. O intemperismo físico, gente, ele vai ser gerado por qualquer ação física. Então, por exemplo, calor, né? Uma rocha ela vai ser aquecida. O que acontece? No aquecimento, as moléculas tendem a se expandir, ok? À noite, acabou ali o sol, aí essa rocha ela vai esfriar e as moléculas vão voltar para o lugar. Esse processo de dilatação e contração, ele por si só já vai enfraquecendo a rocha. Já viu que na tua casa, piso, ladrilho, tem um rejunte no meio, pessoal, que é aquela separaçãozinha que existe entre os ladrilhos? Aquilo dali é colocado propositalmente. Você deixa aquele rejunte para que quando o ladrilho ele esquente no calor, ele vai se expandir. Você pode ver que às vezes o pedreiro ele comete esse erro, ele bota o ladrilho muito juntinho do outro. E aí, no calor, o que acontece? Aquele ladrilho trinca, ele fica rachado. Ele racha por quê, gente? Porque ele se expandiu e não teve espaço para essa expansão. Então, isso é intemperismo físico. É intemperismo provocado por uma ação física. Esse que você está vendo aí, no caso, né, da imagem, do gelo, é intemperismo físico. Por quê? Porque o gelo está exercendo uma força mecânica dentro da rocha e está lhe desprendendo essa rocha. Então, os intemperismos físicos, eles acontecem. Agora, gente, temos também intemperismo químico, que você vai lembrar de umidade. Gente, umidade em casa também é danado para ter na parede aquela bolha, né, que vai se formando devido a uma infiltração depois de uma chuva intensa. A parede vai ficando molhada e pouco a pouco você vê que o reboco, né, a massa, o próprio concreto da parede vão se soltando. Por que eles vão se soltando, gente? Porque a água, quando ela reage quimicamente com as substâncias da parede, ela vai promovendo aquele lance que você aprende em química, da hidrólise. É como se a água deixasse as coisas mais amolecidas, né? Mais fraquinhas. Você pode ver, vai comer uma torrada, né? A torrada tá dura. Você molha ela no café, ela fica molinha. Porque a água consegue fazer esse processo de enfraquecimento. Então, o intemperismo, gente, é um estágio inicial. É o que vai preparar a rocha para ser destruída. Beleza? Tranquilo, pessoal? Até agora está de boa? O Isaac está perguntando, né, se o intemperismo é a força causada de dentro, por dentro de uma rocha, que causa um desgaste por fora.
Sim, Isaac, podemos entender dessa forma, né? É um processo que vai acontecer na rocha de enfraquecimento, que vai meio que facilitar posteriormente a destruição dessa rocha. Beleza? Tranquilo? Vou tomar uma aguinha aqui, gente, que estou com uma gripe bizarra. Pode ver que eu estou meio fanhoso. Bom, vamos então avançar para a próxima imagem, que já mostra aí, ó. Esse é um solo que sofreu aí também intemperismo físico. Reparem, pessoal, que nessas áreas secas, como o sertão nordestino, de dia faz muito calor, à noite faz frio. Então, o solo, ele de dia se dilata, se expande, à noite ele contrai, e ele vai promovendo essas ranhuras, essas rachaduras que você está vendo na superfície. Isso também é uma demonstração de intemperismo físico que pode ocorrer. Beleza? E aí, galera, a rocha ela pode quimicamente ser alterada por vários processos. Olha o que a gente vê nessa imagem, né? A gente vê aí a dissolução, que é quando a água dissolve a rocha, uma rocha, né, formada de cálcio, por exemplo, pode se dissolver. A hidratação, que é quando as moléculas da rocha vão ficar saturadas com água. A hidrólise, que é uma quebra, né, de uma molécula pela água, no caso da rocha. A oxidação, né, que é quando a umidade ela oxida metais, não só o ferro, mas metais, se existirem ali naquela rocha, metais. A carbonatação, né, pessoal, que é a influência do próprio gás carbônico do ar, que vai ali também promovendo um processo de enfraquecimento químico. E a acidificação, né, gente, que é produzido por bactérias, algas, que era no passado chamado de intemperismo biológico, tá? Mas hoje a gente entende que mesmo bactérias e algas realizam processos químicos. Belezinha? Bruno está falando que aqui faz calor de dia e de noite. Você deve ser do norte, Bruno. Você mora mais para o norte, que realmente no norte essa característica é mais comum, né? Uma estação do ano só. E a gente vai falar muito sobre essa temática climática esse ano também. Tá legal? A Milena falou que viu num outro lugar. Como é que é? Ficou um negócio com um grau que mexia muito, mas tinha chuva. E aí mandou uma mistureba que eu já não entendi nada. Vamos então falar dela, a erosão. O que é a erosão? Olha a imagem. Primeiro tem o intemperismo físico-químico, né, que também era chamado de biológico. Você vai ter um primeiro momento do desgaste, que é esse processo de denudação. O que é denudação? É quando as rochas elas vão se soltando, se desprendendo, e aí depois você vai ter a segunda fase, que é o transporte. O que é o transporte? É quando os materiais da rocha vão ser carregados. Carregado pelo que, Feitosa? Carregado por qualquer coisa. O vento que passa numa encosta pode carregar fragmentos de rocha. Então tem uma erosão eólica. Uma chuva muito intensa que bate sobre um morro, uma rocha, carrega pedaços dessa rocha. É uma erosão pluvial. Um rio que passa por aquele local e que vai carregar fragmentos de rocha. É uma erosão fluvial. Se for um lugar, né, pessoal, que você está perto do mar, a onda do mar bate na rocha, na praia, e carrega pedaços dessa rocha. É uma erosão abrasiva ou marítima. Você tem um lugar com neve, posso ter o gelo, posso ter a neve, exercendo ali também carregamento de rochas, que é a erosão nival, né, da neve ou glacial do gelo. E até mesmo eu ou você, que podemos ir ali, arrancar um pedaço da rocha, fazer uma obra, cavar um túnel, ou simplesmente passar ali, esbarrar com o pé e destruir uma rocha. E isso é uma erosão antrópica, que é causada pela ação humana. Então, as erosões, elas são promovidas por quaisquer agentes exteriores, que vão carregar os materiais. Feitosa, existe erosão antes do intemperismo? Não. Primeiro eu tenho intemperismo, que é quando eu começo a ter essa desintegração física ou química, e depois eu tenho a erosão, que é o processo externo de carregamento. Beleza, galera? Tranquilidade, chat? Fluiu? Isso é muito importante, gente. São só 2 processinhos, mas esses processos eles são mais intensivos, inclusive, do que os agentes internos do relevo. Beleza? Tranquilo? Avancemos. E vamos aí agora falar sobre o depois. Por quê? Tive intemperismo. Os materiais foram
soltos, desprendidos. Tive erosão, a erosão carregou os materiais. Esses materiais vão ser carregados, eles vão se depositar, que é o processo de deposição ou sedimentação. É quando você vê aí nessa imagem, ó, tá vendo que ela tem várias linhas, várias camadas? Uma camada cinza, uma camada branca que parece um tijolinho, outra cinza, outra clarinha, outra cinza. Esses níveis, galera, são épocas diferentes onde eu tinha um morro e eu tinha uma parte mais baixa. Os materiais desse morro começam a ser carregados e vão se depositando naquela parte mais baixa. E vão se acumulando em camadas, que é o que já apareceu no Enem com o nome de litificação. A litificação é isso. É quando você começa a formar essas camadas, que são estratos, são níveis, também chamados de estratificação. E nisso, gente, o que às vezes acontece? Aquele espaço superficial, uma folha de uma planta caiu ali, um bichinho morreu e o seu corpo ficou ali depositado, aí outros sedimentos cobrem aquele corpo, aquele resto vegetal animal, e o que acaba acontecendo? Ele se torna um fóssil. Então os fósseis, eles são formados pela deposição de sedimentos sobre corpos de antigos seres vivos. O petróleo, por exemplo, pessoal, é um tipo de energia que vem de uma decomposição antiga de algas, bactérias, peixes, fitoplânctons, que vão se acumulando ali no fundo do mar. E aí as camadas de sedimento vão cobrindo os restos daqueles seres vivos, eles entram em decomposição e um dia viram energia. A mesma coisa o carvão mineral, que já foi uma floresta, essa floresta foi sendo coberta também por essas camadas de sedimentos, sofreu ali pressão, sofreu ali decomposição, e aí o que aconteceu? Acabou que você teve ali um processo de formação de uma jazida orgânica, de origem orgânica, né? Mas que se misturou com materiais inorgânicos, que são os restos das rochas. Então ali eu formei um carvão mineral, que é um corpo rochoso energético. São energias chamadas de energias fósseis. O que a gente fala sobre energias fósseis, pessoal? Quando a gente queima essas energias, elas viram carbono puro. Lembra? Monóxido, dióxido de carbono, próprio metano. Beleza? Tranquilo, gente? Então tem esses três processos importantes na formação do relevo com ações exteriores: intemperismo, enfraquecimento, erosão, destruição, carregamento de restos que foram intemperizados, ok? E a deposição, que é o acúmulo de sedimentos nas partes mais baixas, formando as bacias e rochas sedimentares. Show de bola? Tranquilo? Então, avancemos. Olha aqui essa imagem, como ela é interessante. Ó, você tem ali, em marrom, nessa imagem, são chamados escudos cristalinos. O que a gente falou na aula passada? O escudo cristalino, ele é o protólito. Proto, primitivo. Lito, rocha. São as primeiras rochas. De onde vieram os escudos cristalinos, pessoal, que a gente estudou? Da solidificação do magma. O magma que estava na superfície da Terra esfriou, endureceu, formou os cristalinos. O que você está vendo nessa imagem aí? Ó? Processos de erosão do escudo cristalino. Tu vê que a setinha está indo no escudo. Ou seja, as primeiras rochas de origem magmática sofreram ação de intemperismo, sofreram ação de vento, chuva, rio, neve, mar. Esses materiais foram carregados e aí você formou ali os processos de acumulação, tá vendo? Que a gente chama de bacias sedimentares. Belezinha, galera? Tranquilo? Júlia falou que confundia erosão e sedimentação. Julinha, mas agora conseguiu, meu bem? Show de bola. Pô, valeu, Rita. Brigadão. É isso aí, galera. Eu tô indo bem passo a passo, porque essas palavras, como vocês estão falando aí, chega na prova, você confunde. Então é importante a gente fazer essa diferenciação, tá? Depois a gente vai fazer exercício aqui do Enem sobre esses temas. E a gente vai ver como que ele se apresentou na prova pra gente. Tá legal? Então vamos que vamos. Avançando aí, as estruturas geológicas, olha aí, ó. Os escudos cristalinos, que foram as primeiras rochas, eles são mais antigas, beleza? Ó, Arqueozoico, Proterozoico, tá vendo o gráfico, mais para a esquerda? Você tem ali o processo há 4 bilhões de anos atrás, 2,5 bilhões de anos atrás.
Aí o que começou a acontecer ali no final da Proterozoica? Os escudos cristalinos que vieram do magma sólido começaram a sofrer o quê? Destruição. Aí na Paleozoica significa era dos fósseis, porque nessa época a vida na Terra se desenvolveu muito e as bacias sedimentares começaram a se formar. O que são essas bacias? São os restos dos cristalinos que foram sendo destruídos, carregados ali para as partes mais baixas. Os bichinhos, plantinhas foram morrendo, foram sendo cobertos com essas camadas, e ali eu tive uma pancada de fósseis que surgiram no planeta Terra. Avança a idade geológica da Terra, ali temos a Mesozoica, mais ou menos 250 milhões de anos, e aí, lembra que a gente falou que as placas tectônicas soltinhas começaram a se colidir umas com as outras. E nessa colisão, tivemos aquilo que vimos na aula passada, a orogênese, que é o dobramento das placas tectônicas. Essas placas se encontraram, lembra? Uma placa mergulha por baixo, a outra passa por cima, a tal da subducção, e nesse processo eu comecei a ter a elevação das grandes montanhas, dobramentos modernos. O que a gente falou na aula passada? O Brasil ele tem uma geologia jovem ou antiga? Antiga. Se o Brasil tem uma geologia antiga, a gente não tem dobras. A gente tem escudos e a gente tem bacias sedimentares. Belezinha, gente? Tranquilo? Show? Vamos então avançando e entendendo aí agora o caso brasileiro. Olha aí, a gente trouxe essa imagem na aula passada, mas agora ela começa a fazer mais sentido, né? Você vê que o Brasil, ele é um país que apresenta, né, um processo de afastamento. Olha ali as setas, ó. Ela está em afastamento da placa africana, lembra? E ela está em aproximação ali no lado esquerdo da imagem da placa de Nazca. Então a América do Sul, gente, ela vai ter o lado oeste, que é o lado esquerdo da imagem, que está se chocando com a placa de Nazca. Ali você vai formar montanhas, que são as Cordilheiras dos Andes. E o Brasil, no seu litoral leste, né, à direita da imagem, ele está se afastando da África. Dessa forma, a gente acaba observando que é um processo de divergência, de distanciamento gradual. Beleza? Tranquilo? E aí, a gente percebe nesse fenômeno que nós vamos ter um Brasil que não vai ter abalos sísmicos significativos, como a gente já falou, e não vai ter vulcanismos. Por quê? Esse processo vai acontecer ali onde está a setinha dos Andes. Chile tem vulcão e terremoto? Tem. Bolívia tem vulcão e terremoto? Tem. O sul da Argentina? Também. O Brasil? Não. O Brasil não vai manifestar isso. Então o Brasil, você vê que ele fica no centro de uma placa tectônica. Vocês têm mania de falar um negócio totalmente errado, que é o seguinte: o Brasil está em cima de uma placa tectônica. Olha para essa imagem. Olha essa parte ali, gente, marrom, esse marrom mais escuro. Ó, placa de Nazca, placa sul-americana, placa africana, tudo está sobre placas tectônicas, gente. Ó, você vê ali, o fundo do Oceano Atlântico está sobre a placa tectônica. A África está sobre a placa tectônica. O Brasil está sobre a placa tectônica. Ou seja, tudo que existe na superfície da Terra está sobre placas tectônicas. Ok? O Brasil, na verdade, não é que ele está em cima de uma placa, ele está no centro de uma placa tectônica, o que dá para a gente uma condição de estabilidade geológica maior. Beleza? O Osmar está perguntando por que o Rio de Janeiro é cheio de túneis e morros. É porque aqui o nosso relevo ele é falhado. Então você tem escudos cristalinos antigos que formaram morros. E é óbvio, né? Os túneis eles vão ser uma resposta da sociedade para tentar driblar esse relevo acidentado. Que no Rio de Janeiro, esse negócio de a menor distância entre dois pontos é uma reta, no Rio de Janeiro não se aplica, né, filho? Porque o Rio de Janeiro, às vezes, para chegar num lado oposto de um morro, tu tem que dar uma volta enorme. Então, um túnel é uma saída para isso. Aqui nem sempre é possível fazer túnel, né? Os túneis são obras bastante, digamos, desafiadoras, né? Elas têm ali um custo altíssimo, uma dificuldade muito grande. E aí, galera, entendendo essa geologia do Brasil, entendendo a antiguidade do relevo brasileiro, essa imagem aí mostra as províncias estruturais do Brasil de acordo com o tempo geológico. Reparem que as cores mais amarelas, do lado esquerdo, na parte inferior dessa imagem, você tem ali tempo geológico. As cores mais rosas são relevos antigos.
As cores mais amarelinhas e azuis são relevos mais recentes. Reparem que o Brasil tem uma boa quantidade de relevos antigos, né? Muitos em cor rosa, em cor roxa. Significa o quê? Maciços bem antigos. Mas o Brasil tem uma boa quantidade de terrenos em amarelo e em azul, que são relevos mais novos. Estima-se, pessoal, que o Brasil tem 36% de estrutura geológica cristalina, que é antiga. E temos 64% de estrutura sedimentar, que é mais jovem. Agora eu quero ver se você pega a ideia. Se o escudo cristalino é mais antigo e a bacia sedimentar ela veio da fragmentação do escudo, ou seja, de restos desse escudo que se acumularam, o Brasil ele é antigo porque ele tem mais bacias sedimentares. Como assim, Feitosa? Não entendi. Vamos lá. Lá atrás, 1 bilhão de anos atrás, tudo era escudo cristalino. Tudo era escudo cristalino. Você não tinha bacias sedimentares. Por quê? Porque o magma tinha acabado de esfriar, as primeiras rochas tinham acabado de se formar. Então o Brasil ele seria todo da coloração rosa e roxa. O que foi acontecendo com o tempo? Foi chovendo, foi ventando, rios foram se formando, o mar foi atingindo o relevo, e isso foi fazendo com que o relevo brasileiro, os escudos cristalinos brasileiros, foram assim se destruindo. Quando esses escudos se destroem, eles viram o quê, gente? Bacias sedimentares. Então o Brasil hoje ele tem 64% de bacias sedimentares porque os escudos estão sendo destruídos há muito tempo. Se você for no Japão, por exemplo, o Japão ele é jovem. O Japão se formou há 65 milhões de anos. O Brasil se formou há mais de 2 bilhões de anos. Então, no Japão, a maioria dos terrenos são o quê? São cristalinos, porque é um relevo jovem. No Brasil, a minoria são cristalinos, porque eles estão sendo destruídos há bastante tempo. Beleza? Perguntou ali sobre o marrom. Que marrom? Não estou enxergando marrom, não. Na verdade, acho que é na imagem que ficou com uma coloração diferente do que está aqui para mim, tá? Desculpe. Esse marrom aí realmente não está aparecendo aqui na minha imagem. E aí a gente entra nesse mapão aí, que é um mapa muito importante, gente. É um mapa da classificação do relevo brasileiro. E essa classificação mostra para a gente 3 conjuntos de relevo. O que é relevo? Relevo é forma da superfície. Toda e qualquer forma superficial a gente chama de relevo. E é nisso que a gente tem que se basear. O Brasil ele tem planaltos, planícies e depressões. Esse cara que criou essa classificação do relevo é o Jurandir Luciano Sanches Ross. Olha aí, você que está pensando no futuro em que nome colocar no seu filho, coloque o nome de Jurandir Luciano, né, gente? Ele vai te agradecer para sempre, né? Pô, Jurandir Luciano é de uma crueldade absurda. Mas ele tem um sobrenome maneiro, né? Sanches Ross. Pô, Ross é bem legal, né? Que ele me chamar Thiago Ross, deve ser maneiro. Mas Jurandir Ross não é muito interessante. Mas o nosso amigo Jurandir Luciano, ele é chefe do departamento de geomorfologia da USP, né? Era, pelo menos. E o Jurandir, ele estudou o relevo brasileiro com o uso ali de tecnologias modernas de navegação, né, de sensoriamento remoto, satélites. E nisso, ele conseguiu uma classificação muito precisa. Imagens bastante nítidas, né, com uma qualidade gráfica muito grande. E nisso, ele descobriu que o Brasil tem esse tipo de configuração. São planaltos que você pode ver nessa cor mais viva aí, nesse laranja, né? Aqui parece para mim meio mostarda, mas acho que parece laranja para você. Essas cores mais escuras, mais alaranjadas, são os planaltos brasileiros. Você vê que o Brasil tem aí uma boa quantidade de planaltos. Em amarelinho, pessoal, você tem as planícies. Você vê que o Brasil ele tem planícies, que são relevos planos, obviamente, em quantidade menor. E temos, galera, muitas áreas verdes que são as depressões, né? O colega estava falando ali. O Brasil é muito depressivo, gente, calma. O que é uma depressão? Vamos lá. Planalto é um plano alto, é uma área de relevo mais expressivo. Planície é o relevo mais rebaixado. A depressão, gente, eu costumo brincar que é o relevo de fundo de tigela. Imagina que você fosse encolhido, ficasse do tamanho de uma formiguinha e fosse para o fundo de uma tigela. O fundo da tigela é plano, né? Quer dizer, alguns são, né? A maioria é.
mas as bordas da tigela, se você estiver no fundo dela, são mais altas que você. Ou seja, você está vendo tudo que está à sua volta numa posição mais elevada, tipo um vale. Um vale é um relevo de depressão. E você vê que o Brasil, por ter muitos planaltos, ele tem muitos relevos de depressão, que são essas áreas mais aprofundadas em relação aos planaltos. Beleza? Então o Brasil ele tem esse modelo. A gente brinca é o 11-6-11. 11 planaltos, altões, 6 planícies, planas, 11 depressões mais profundas, ok? Lembrando que o Brasil ele tem depressões que a gente chama de depressões relativas, né? Depressões que se apresentam mais baixas que o relevo em volta, mas que todos estão acima do nível do mar. Existem países que existem depressões absolutas, que ficam abaixo do nível do mar, mas não é o caso brasileiro. O Brasil não vai manifestar isso. E por isso, aí é importante agora o pulo do gato, hein? O Brasil é muito rico em recursos minerais. Por quê? O que é o recurso mineral? Já reparou o nome dos recursos minerais? Ouro, prata, cobre, manganês, ferro. São nomes de substâncias que você encontra onde, meus amores? Na tabela periódica. Na tabela periódica é uma sopa de substâncias químicas. E essas substâncias químicas, quando elas endurecem, elas se solidificam, elas se formam rochas. Então, quando eu tenho um processo de solidificação do ouro, solidificação do ferro, solidificação do manganês, do cobre, eu formo um recurso mineral, uma rocha de cobre, uma rocha de manganês, uma rocha de estanho, uma rocha de ferro, ouro, prata. Então entendam, galera, que a gente tem no Brasil muitos recursos minerais, porque esses recursos eles ficam onde? Nas rochas. Já que o Brasil ele é muito antigo, devido à sua antiguidade, ele consegue ter uma riqueza mineral muito expressiva. Sabe quem que não tem recursos minerais praticamente? O Japão. A gente vai falar sobre isso aqui quando estudar no Japão. Porque o Japão tem uma formação recente. Então, olha essa imagem. Quantos pontinhos coloridos o Brasil tem com uma infinidade de recursos minerais. Ok? Que são recursos minerais formados pela solidificação dessas substâncias químicas do magma. Então, galera, atentem para o seguinte. Onde eu tenho escudo cristalino, eu tenho recurso mineral em abundância. Por quê? Porque o escudo veio da solidificação do magma e o recurso é o magma sólido. É a substância química do magma sólida, que eu vou lá e consigo retirar do solo. E aí eu faço, né, vários tipos de produtos a partir desses minerais. Beleza? Agora, voltando aqui na imagem. Onde tem planície e depressão, eu tenho sedimentos. Os sedimentos, pessoal, eles, o que a gente acabou de falar? Eles vão formar camadinhas que vão aprisionar resto de planta, resto de bichinho, que vão dar origem a quê? A petróleo e a carvão. Então, quando eu falo em recurso energético fóssil, onde que eu vou encontrar? Onde eu tenho sedimento. O recurso mineral metálico, onde que eu vou encontrar? Onde eu tenho escudo cristalino. Então, o Brasil, pessoal, apesar de ter acionar o motor. Transição para modo elétrico. Piloto automático. Assistente de estacionamento. Missão cumprida. É central multimídia? Pisca-alerta. Limpador de para-brisa. Luzes internas. Faróis. Abrir janela. Fechar a janela. Abrir. Fechar. O que Abrir. está acontecendo? Para toda essa energia, só Moura. Moura é Moura. onde a siderúrgica em Minas é muito destacada. Beleza? Tranquilidade, gente? Show de bola. O Japão tem 1% do território brasileiro e ainda é mais rico que o Brasil. Não em recursos minerais. Ele é mais rico em outros aspectos. Em recursos minerais, o Brasil é muito mais rico. Beleza? Rodrigo perguntou se vai ter aula sobre clima. Vai ter aula sobre clima, sim. A gente vai falar de geografia física bem aí nas próximas semanas. Tá bom, galera?
E aí vamos para as formas do relevo, né? Estamos quase na parte conclusiva da aula. Forma do relevo é o formato da superfície. Como a gente falou, pessoal, o Brasil ele tem planaltos, planícies e depressões. A gente tem outras formas também específicas, mas basicamente essas três são predominantes. O que a imagem mostra pra gente ali? Ó? Planície, tá vendo ali a setinha? Tá vindo ali da área próxima da praia. É um terreno plano que vai até no máximo 100 metros de altitude e ele é formado por acúmulo de sedimentos. Então a planície, gente, é a parte mais baixa que recebeu o sedimento do planalto. Ó, o planalto está do lado. São terrenos mais altos que as planícies, que ficam normalmente acima de 300 metros. Ok? A borda do planalto, pessoal, que é esse lugar que dá esse decaimento, né, esse declive, é o que a gente chama de escarpa. O que é escarpa? A escarpa é quando eu tenho esse decaimento acentuado do relevo, que pode ser formado por erosão ou por falhas geológicas que existam por ali. Beleza? Então, quando eu tenho um planalto que tem esse decaimento eu chamo de escarpa. A chapada que está ali do lado também é um tipo diferente de planalto. É um planalto também. É um morro que tem um topo chapado. Ele tem as bordas escarpadas, né, as bordas íngremes, e o topo dele é chapadinho. Então você vai ter aí as chapadas. A depressão, você vê ali do lado, olha como é que é a depressão. Ó. São áreas situadas abaixo do que está ao seu entorno, das áreas vizinhas, que podem ser, como a gente falou, relativas, que são aquelas que a gente tem no Brasil, acima do nível do mar. E temos as absolutas, que são aquelas que ficam abaixo do nível do mar. Aí na imagem ele bota uma linha pontilhada embaixo, se você reparar, que mostra o nível imaginário do mar. Essa depressão que está aí na figura, ela não é uma depressão brasileira, porque você vê que ela está abaixo da linha pontilhada, né? É uma depressão absoluta, ela fica abaixo do nível do oceano. E a montanha? A montanha é o que o Brasil não tem, a gente acabou de falar, né? É o dobramento que vem do encontro de placas, do dobramento geológico das placas, mas o Brasil não possui porque a montanha é um relevo recente. Agora, pergunta que eu te faço aí para a galera no chat. Qual tipo de relevo é mais velho? O relevo que é alto, bem alto, ou o relevo que é mais rebaixado, galera? O que você acha? Acertou quem falou o relevo mais rebaixado. Por quê? O relevo alto, se você pensar, significa que ele foi formado há menos tempo. Ele se formou recentemente, então ele ainda é altão. O relevo que é mais baixinho, como ele já está sofrendo intemperismo, erosão há muito tempo, o que ele é? Ele é um relevo antigo. Ele está sendo trabalhado erosivamente há muito tempo. Tanto que tem algumas rochas muito antigas que se apresentam nos relevos, é que a gente chama de rochas testemunho. Rocha testemunho é uma rocha que ela já viveu muitas eras, né? Ela já, né, sobreviveu a muitas fases geológicas. E ela está ali, sendo destruída de forma bem lentinha, mas ela é uma rocha que tem um processo erosivo longo. Ou seja, Feitosa, então, um morro hoje que é mais baixo, um dia ele já provavelmente foi muito mais alto? Com toda certeza. Por isso que o Brasil, pessoal, o ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, no Amazonas, que tem 2.994 metros. Já o Everest, lá no Himalaia, tem quase 9.000 metros de altitude. Por que o Everest é altão e o Pico da Neblina é bem mais baixo? Apesar de ser alto, né, ele é bem mais baixo. Tem um terço do tamanho. Porque o Pico da Neblina, no Brasil, ele está sendo destruído já há bilhões de anos. Enquanto que o Himalaia ele tem aproximadamente 65 milhões de anos. Ele se formou quando a Índia se colidiu com a Ásia, lá no processo de deriva das placas, né, quando as placas começaram a se movimentar. Belezinha? E aí a gente tem a tal da geomorfologia costeira. O que é a geomorfologia costeira, gente? São as formas de relevo que você encontra no litoral. Olha essa imagem aí, gente. O litoral ele tem vários tipos de formas. Por quê? Porque a gente tem aqui o relevo e esse relevo ele continua indo em direção ao litoral. O relevo litorâneo, que é a morfologia costeira, é um relevo que tem relação direta com o trabalho erosivo do mar. Então você tem as praias, você tem os golfos, né, que são entradas no relevo costeiro mais alongadas. Tem as baías, né, que são áreas um pouco mais restritas, mas também que tem essa interiorização no relevo.
Você tem ali a ilha, né, que é uma parte separada do continente. Aí tem um braço de terra ali que liga a ilha ao continente, que não está o nome ali, mas é o Tómbulo. Então, esses nomes, claro, né, você não tem que decorar todos eles. O Enem não fica perguntando para você, né, especificamente essas nomenclaturas. Mas é você entender que o relevo não acaba no continente. Ele continua em direção ao oceano. E a prova disso é que ele continua até debaixo d'água. Olha aí, ó. Formas do relevo submarino. Tá vendo? Ó, do lado esquerdo eu tenho o continente, ali em verdinho. O continente acabou. Ali onde está escrito plataforma continental. Ali ele acaba. Ali é o fundo do mar, pessoal, próximo da gente aqui. Na praia, quando você vai mergulhar, a gente acha ali que o fundo do mar ele vai infinitamente até o centro da Terra. Não, gente. Na plataforma continental, que é a área próxima ali do litoral, mais ou menos a 370 quilômetros do litoral, as profundidades elas vão chegar no máximo a 300 metros. Claro que 300 metros é coisa pra caramba pra gente. Mas pensando em planeta Terra é pouco. Quando acaba essa plataforma continental, começa uma ladeira. Tá vendo essa ladeira ali, no lado ali, no centro mais para a esquerda ali da imagem? Tá escrito talude continental, que é um desnível, que ele sai de 300 metros de profundidade e vai ali até 2.500, 3.000 metros de profundidade. Que é quando ele vai chegar lá no fundo do mar. O fundo do mar é a tal da região pelágica, que é uma área extensa, alongada, onde ali você vai ter milhares de quilômetros, até ela chegar lá no finalzinho, na parte direita da imagem, que é quando o fundo do mar vai chegar na chamada fossa abissal. O que é a fossa abissal? É a parte em que uma placa tectônica se separa da outra. Então, lá no fundo do Oceano Atlântico, a gente não vê, está lá no fundo, Brasil e África estão se afastando. Onde que é essa zona de afastamento? É a fossa abissal. Aí o relevo marinho ele continua em direção ao Brasil, o relevo marinho ele continua em direção à África, formando essas formas de relevo que a gente está vendo aí, que vão se estendendo até chegarem no continente mais acima. Ok, galera? Então é um processo que a gente encontra em todo o fundo de oceano. O Vini perguntou, e a Fossa das Marianas? É uma fossa que você encontra lá no Pacífico, onde você tem um nível de profundidade mais significativo da Terra. São cerca de 11.000 metros de profundidade. Ok? Então a Fossa das Marianas é apenas mais uma das várias fossas abissais que existem no planeta. Mas a característica dela é que ela é muito profunda. Beleza? A Júlia falou que quando era pequena tinha medo de nadar no mar e cair do nada, né? Não, na verdade não. É que não dá pé pra gente, né, Ju? A gente, obviamente, não vai conseguir lidar com a profundidade, né? Pô, 50 metros no fundo do mar, você a pressão já estoura teus tímpanos. Agora, pensando em planeta Terra, esse relevo próximo da praia, ele tem uma profundidade ali bastante razoável. Tá bom, galerinha? Pessoal, isso aqui foi para a gente montar essa ideia geral do relevo, para casar um pouco com o que a gente falou na aula passada, beleza? Você tem os nossos módulos maravilhosos aqui no ProEnem, você que é assinante, e você tem lá aulas do Leandrinho também, né, que já tem esse conteúdo anterior já gravado lá também, você pode assistir quantas vezes quiser, então isso fica sempre disponível para quem assina a nossa plataforma. Tá bom, galera? Queria agradecer muito a presença sempre do chat, vocês são maravilhosos, beleza? Semana que vem a gente volta para poder falar mais. Lembrando aí, pessoal, que não sei se semana que vem ou na outra, a gente vai ter aulas de revisão dos módulos anteriores, tá? Não percam, são aulas importantes. A gente pega o que falamos até agora, né? E fazemos ali alguns exercícios de fixação para a gente ver como que é a cara do Enem em relação aos temas que a gente já trabalhou. Tá bom, meus amores? Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima. Boa sexta-feira, bom final de semana. Beijão, valeu, galera. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.